Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. E olha só, o programa de hoje volta a discutir a terceirização e os direitos dos trabalhadores. Na última sexta-feira, 29 de maio, o Simprominas participou do Dia Nacional de Paralisação, organizado pelas centrais sindicais e que mobilizou milhares de pessoas em todo o país contra medidas que afetam os direitos trabalhistas e sociais. Uma audiência pública na Assembleia com a participação do senador Paulo Paim também foi realizada para discutir os impactos da terceirização na vida dos trabalhadores. O projeto de lei que trata desse tema foi aprovado na Câmara dos Deputados no início de abril e agora tramita no Senado. Pela proposta, todo trabalhador brasileiro poderá ser terceirizado. Você confere agora uma reportagem sobre esse assunto. A expectativa criada em torno do projeto de terceirização aumenta a cada dia. O empresariado conta como certa a aprovação da medida, mas boa parte da sociedade não concorda com a proposta que prevê o trabalho terceirizado em todos os níveis da cadeia produtiva. Um vídeo criado por agências de publicidade de forma voluntária explica os principais riscos da terceirização. Você sabia que os profissionais terceirizados ganham 27% a menos que os trabalhadores diretos, mesmo com uma jornada de 3 horas a mais por semana? Recebendo menos, sem estabilidade e trabalhando mais, o terceirizado corre mais riscos do que o empregado formal. Isso é ruim para o funcionário e também para o consumidor. Piora a qualidade dos produtos e serviços e dificulta a responsabilização das empresas. Quem processar se você for lesado? A aprovação do PL permite transformar todos os trabalhadores em terceirizados, o que dificulta a fiscalização, aumenta a burocracia e pode acabar com benefícios como o FGTS, férias remuneradas e o 13º. No poder público, a nova lei aumenta a corrupção, abrindo caminho para apadrinhamentos e nepotismos. Para piorar, empresas terceirizadas têm pouco compromisso com o meio ambiente e com seus funcionários. Das 12 mortes das obras da Copa, 11 foram de trabalhadores terceirizados, que também representam 90% dos casos de trabalho escravo registrados no país. É por tudo isso que 19 de 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho são contra o projeto, assim como a OAB e os principais sindicatos. Mesmo assim, o projeto caminha para ser aprovado, uma vez que a maioria dos deputados e senadores recebeu doações das poucas empresas que se beneficiam com isso. Compartilhe, acesse o link e se posicione. Para o senador Paulo Paim, as consequências da terceirização são ruins para o país e o Senado deve derrubar o projeto. Nós sabemos como é que é hoje os trabalhadores terceirizados nesse país. As empresas não pagam os mesmos direitos que recebe a empresa matriz, que no caso é hoje os 40 bilhões que são seletistas, paga 30% a menos do que ganha o trabalhador formal na empresa matriz. De cada 5 acidentes por morte nesse país, 4 é de empresa terceirizada. Cada 10 acidentes, 8 é de empresa terceirizada. Por quê? Porque eles não dão segurança, não garantem o esquema necessário de higiene e segurança no trabalho, não dão os cursos que tem que dar, e nem da CIPA ele pode participar o terceirizado, porque hoje ele está aqui, outro dia está em outro lugar. Isso é inaceitável. Por isso que, como relator do projeto, na Comissão de Direitos Humanos, decidimos com o Fórum Nacional contra esse projeto, que nós vamos aos 27 estados. Começamos aqui por Minas. Minas foi o primeiro estado que se apresentou para que o Senado venha até essa realidade aqui de Minas.
E daqui nós vamos, em seguida, para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio, para o Piauí, para o Maranhão, enfim, vamos a todo o estado para mostrar ao povo brasileiro o quanto que esse projeto é perverso. Eu, como relator, vou dar o parecer pela rejeição. No Senado, existe uma articulação para ampliar os direitos de milhões de trabalhadores que já são terceirizados. A sociedade civil vai me apresentar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, porque é possível apresentar lá um projeto, eu recebo, indico o relator, que vou ser eu mesmo, que eu posso avocar para mim, e esse projeto, sim, nós temos o objetivo de regulamentar a situação dos 12 milhões e meio, que estão aí a ver navios, como a gente fala. Então, nesse projeto, nós vamos botar responsabilidade solidária, eles terão os mesmos direitos que os outros trabalhadores, quanto à CLT e à própria Constituição, pertencer ao mesmo sindicato da empresa matriz, participar da CIPA da empresa matriz e ter, inclusive, o mesmo salário que é pago na empresa matriz. Porque trabalhador, seja da segurança ou da limpeza, por exemplo, que aí a súmula permite, ele não pode ser tratado de forma diferenciada e discriminado, como se fosse o exemplo do copo descartável, né? Então, é nessa linha que nós vamos atuar e eu tenho certeza que o Senado há de aprovar. Eu, pelo menos, vou trabalhar muito o nosso projeto dessa forma, que é, eu digo nosso, mas é da sociedade, né? E rejeitar o projeto que veio da Câmara. As interferências da terceirização nas relações entre sindicatos e empregadores é outro ponto de preocupação destacado pelo senador Paulo Paim. Se nós não assegurarmos que o terceirizado, mesmo os 12 milhões e meio que estão aí, que eles passem a pertencer à empresa matriz, já é um prejuízo enorme se não formos assegurarmos os que estão aí. Calcule agora se os mais de 40 milhões de trabalhadores não tenham mais... Ficarão trabalhadores sem pátria, eu diria. Não tenho mais o seu sindicato da categoria. Vou dar um exemplo dos metalúrgicos. Eu posso pegar os professores. Uma vez que eles passam para essa empresa terceirizada, eles não pertencem mais, de acordo com o projeto, à categoria de origem. Porque hoje eles são professores, amanhã ou depois poderão ser comerciários, porque eles vão jogar eles para qualquer área. Por isso que os sindicatos estão totalmente contra também esse projeto. Os impactos da terceirização na vida dos trabalhadores e as consequências negativas do trabalho terceirizado para o mundo sindical foram alguns aspectos destacados por políticos, juristas e especialistas que foram questionados sobre o assunto que está em debate no Congresso Nacional. A relação entre terceirização e acidentes de trabalho foi um dos pontos destacados em um encontro entre representantes do mundo jurídico promovido pela Faculdade de Direito da UFMG. A terceirização ela existe fundamentalmente sob o ponto de vista econômico para reduzir os custos do trabalho. Então, ela não tem sentido se ela não reduzir os custos. Então, como ela reduz os custos, aí necessariamente você não vai ter política preventiva de acidente, você não vai ter condições dignas de trabalho, você tem jornadas extensas e intensas, sem falta de treinamento para a execução de determinadas atividades, uma alta rotatividade de mão de obra e meios ineficientes para evitar os acidentes. Os acidentes podem ser evitados e devem ser evitados. Afinal, não se deve tolerar qualquer ambiente hostil capaz de mutilar ou matar trabalhadores. Mas a terceirização, em qualquer lugar que ela se implanta, ela reduz as condições e as garantias dos trabalhadores. Para a representante dos auditores fiscais do trabalho, a terceirização coloca em risco o bem-estar das pessoas. Nós, auditores fiscais do trabalho, somos terminantemente contra o projeto de terceirização. Entendemos que ele vai ser o maior assalto aos direitos dos trabalhadores, ele vai precarizar as condições do trabalhador terceirizado, que já são precárias, né? Só para você ter uma ideia, segundo dados do DIEESE, a cada 10 acidentes do trabalho, 8 são de trabalhadores terceirizados. E os meus colegas auditores que fiscalizam as relações de trabalho têm oportunidade de constatar isso no dia a dia da sua ação fiscal. Por isso,
É isso que nos motiva a ser contra. Nós entendemos que é um primeiro passo para terceirizar também o serviço público. Nós não achamos que tem alguma categoria de trabalhador nesse país que esteja isenta de correr riscos. De acordo com essa especialista, a sociedade precisa se organizar para combater a retirada de direitos trabalhistas. Na verdade, a gente já percebeu que a matéria ela é um espaço de luta. E à medida em que os trabalhadores e toda a sociedade se engajar na luta, isso acaba repercutindo do ponto de vista da sua aprovação no Congresso Nacional. Na verdade, imagino eu que a pressão da sociedade, esclarecida a respeito de todos os aspectos negativos dessa figura jurídica, pode mudar sim o cenário da tramitação do projeto no Congresso Nacional. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que a aprovação do projeto de terceirização representa um retrocesso social. O mais importante é não aprovar o projeto de lei da forma como ele está. Uma normatização de terceirização é preciso levar em conta a natureza do direito do trabalho, a natureza protetiva do direito do trabalho, precisa levar em conta os avanços, e não podemos concordar com o retrocesso social que significa o projeto de terceirização como ele está. Será um prejuízo muito grande para os trabalhadores, um prejuízo muito grande para as mulheres, que são as mulheres que ocupam os postos mais vulneráveis do mercado de trabalho. Entre os professores, a preocupação é grande quanto aos impactos da terceirização nas relações de trabalho e na qualidade da educação. Para levar mais esclarecimentos à categoria, o Simprominas criou materiais gráficos que foram distribuídos para todas as regiões do estado com informações sobre o projeto de lei. Em parceria com a Ordem dos Advogados, o Sindicato dos Professores também organiza uma série de debates. A terceirização é um projeto que precariza o trabalho dos professores e dos trabalhadores de um modo geral. Então, o Sindicato dos Professores está fazendo esse debate no estado inteiro e, especialmente aqui hoje, estamos trazendo o juiz do trabalho, Orlando Alcântara, para mostrar aos trabalhadores o quanto esse projeto vai prejudicar o nosso trabalho. A única forma que tem de ainda barrar esse projeto da terceirização, que é um projeto extremamente danoso para a classe trabalhadora, é a mobilização, principalmente dos sindicatos, das entidades de trabalhadores, entidades que representam aí os advogados, os magistrados, os procuradores, porque fora isso o projeto caminha a passos largos. E, a meu ver, nos últimos dias houve um certo refluxo do projeto, ou pelo menos uma certa mudança de posição de alguns parlamentares, exatamente em razão da movimentação que houve nas ruas. Nada segura uma grande movimentação na rua. Essa é a única maneira, é a única arma, a arma mais, eu diria, mais competente, a arma mais segura que o trabalhador tem, que é a mobilização. E nesse aspecto o sindicato tem um papel fundamental. A prevalecer o projeto de terceirização, tudo isso que foi conquistado ao longo aí de mais de um século de luta dos trabalhadores brasileiros pode ir por água abaixo. Os professores, há uma distinção que está mudando muito o perfil hoje dos empresários da educação. Antigamente nós tínhamos aqui em Minas, no Brasil, eram famílias que mantinham escolas privadas. Hoje são grandes grupos. E onde há o monopólio, onde há a formação até de oligopólios, a tendência é de que também a mão de obra seja explorada ainda mais. E a terceirização, a contratação de um trabalhador, de um professor por uma empresa terceira, não deixa de ser também uma forma evidente de exploração. Então, aqui nos professores não difere muito de outras categorias. Talvez haja uma aceleração desse processo no âmbito da rede privada de ensino. A iniciativa começou em Belo Horizonte e foi levada para o interior do estado, contando com a participação de outros sindicatos e entidades da sociedade civil. Nós estamos já organizando, em algumas regionais já aconteceram alguns debates
com relação à precarização do trabalho a partir do PL 4330, inserindo a categoria e dizendo, inclusive, quais são os impactos desse projeto de lei para os professores da rede privada. Esse problema do PL 4330, ele não está longe, ele não é distante, ele não é da capital, ele é nosso. Ele atingirá cada trabalhador na sua essência, que é o direito do trabalho. Então, é esse o grande debate que estamos fazendo com a classe trabalhadora desse país, em especial, no caso do Sindicato dos Professores, com os trabalhadores professores da rede privada de ensino. Nós temos uma preocupação talvez até maior do que os demais, porque nós somos trabalhadores do serviço público. E a partir do momento em que os administradores públicos levam essa questão da terceirização para dentro do serviço público, isso significa que dinheiro público vai ser desviado para a iniciativa privada. E isso nós vamos combater. O projeto de terceirização do trabalho pode trazer prejuízos para toda a sociedade brasileira. Para os representantes dos trabalhadores, a participação popular é a principal forma de pressionar o Congresso Nacional a rejeitar essa proposta. Através da internet, no site www.senado.gov.br/e-cidadania, você pode opinar sobre a medida, que tramita com o número 30/2015. Você fica agora com a agenda da semana. A banda de música Santa Cecília de Barão de Cocais será a próxima atração dos concertos dominicais Peter Lund. A apresentação será amanhã, 7 de julho, às 11 horas, no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. Desafios e metas para uma alimentação saudável compõem a temática central do primeiro simpósio de engenharia de alimentos da UFMG, que será realizado de 10 a 13 de junho no Instituto de Ciências Agrárias Campus de Montes Claros. As palestras e mini-cursos do evento visam incentivar a geração de alimentos seguros, saudáveis, saborosos e produzidos de forma sustentável. Informações em www.ica.ufmg.br. O Centro Cultural UFMG apresenta a exposição Entreposto, do artista plástico Mário Azevedo. A mostra, que ocupa as 3 galerias do Centro Cultural, pode ser vista até o dia 28 de junho, de terça a domingo. Informações 31-3409-8290. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você?